Boa noite, pessoal. Boa noite aí, amigos, colegas, pessoal que tem interesse nessa área de controladoria, na área financeira. Professor Alex Magalhães falando. Estamos aqui começando aí mais uma live sobre planejamento orçamentário, desafios e soluções em tempos de crise. Espero estar contribuindo aí para os gestores, empreendedores, líderes aí de posição, com essas informações, compartilhando aí um pouco do conhecimento, para que vocês também tenham sucesso, tenham êxito aí nas suas jornadas, nos seus desafios, nas suas carreiras. Ok? Então, começando mais uma live aqui. Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro. São exatamente agora 20 horas e 4 minutos. E eu já quero começar me apresentando, porque até o momento vocês estão apenas ouvindo a minha voz, né? Então, Professor Alex Magalhães, aqui vos fala. Boa noite, pessoal. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez, dentro desse projeto que eu disse para vocês, de estar compartilhando um pouco dos meus conhecimentos, da minha experiência, tanto na área profissional como também na acadêmica, e espero que compartilhando essas informações eu posso estar contribuindo, ajudando, como eu disse, no êxito profissional de vocês aí que estão me assistindo. Tá? A live de hoje, diferente da semana passada, que eu falei sobre o profissional da área de controladoria, controller propriamente dito, hoje nós vamos seguir aí com o tema falando sobre planejamento orçamentário, ok? Que é, na verdade, um grande desafio, implantar isso pela primeira vez em empresas, principalmente empresas de pequeno porte, até empresas de médio porte, as grandes empresas já trabalham com isso fortemente, já faz parte do seu cotidiano, da sua operação, da sua estratégia. Então eu quero estar aí dividindo com vocês um pouco sobre essa ferramenta tão poderosa para a gestão das empresas e, como o título diz, como essa ferramenta ou essa técnica, que nós podemos dizer aí dentro da administração, pode ajudar as empresas a enfrentar as crises, crises econômicas, quando elas surgem. Nós estamos aí passando ainda por uma pandemia, que ocasionou aí uma crise econômica mundial, não tem como prever isso, tá? Mas vou fazer também aqui um adendo, que se não fosse a questão da pandemia, nós teríamos também aí uma crise econômica a nível mundial, mas eu não vou dizer para vocês que essa crise talvez tivesse as mesmas proporções que essa crise sanitária causou no mundo inteiro. Porque quando começou a estourar essa questão da crise sanitária, do vírus, das contaminações, das mortes, não sei se vocês lembram, acompanharam nos jornais, havia também iniciado uma crise do petróleo, lá nas regiões lá da Arábia, dos países sauditas, lá estava, hoje, que são os maiores produtores de petróleo no mundo, estava tendo uma crise, entrando numa crise com a Rússia, uma guerra de preços, e isso já estava iniciando uma derrubada
no mercado financeiro, enfim, causando já uma crise, né, iniciando uma crise que, claro, obviamente, quando veio a crise sanitária, isso apenas engolfou, né? Ou seja, a crise sanitária foi muito maior, né, está sendo muito mais extensa, né, e prolongada, que poderia, né, ser aí essa crise do petróleo, ok? Enfim, vamos começar aqui os nossos trabalhos, né? Vamos falar aí então sobre planejamento orçamentário, o que isso traz, né, de positivo para as empresas dentro da gestão, né, dentro do seu dia a dia, na sua estratégia, na condução, né, da empresa, na obtenção dos seus resultados, né, ou no cumprimento dos seus objetivos, no atingimento das suas metas, como é que isso se comporta, como isso ajuda, contribui na gestão da empresa, ok? A princípio, né, eu coloquei também uma pequena apresentação, obviamente, né, sobre a minha pessoa, né, como eu sempre gosto de falar, né, a gente quando vai fazer uma apresentação, uma palestra, enfim, é como se fosse um livro, né? A gente tem que saber com quem a gente está dialogando, né, quem é a pessoa que está ali na nossa frente, né, o que ela tem de conteúdo, o que ela pode proporcionar em termos de experiência, de informação. Então, é só um breve resumo aí da minha experiência, da minha formação acadêmica, minha experiência profissional como docente, né, apenas para formalizar, vamos dizer assim, o início da nossa apresentação, mas, como eu gosto de dizer sempre, essa apresentação ela é apenas, como eu posso dizer, uma apresentação meramente formal aí, né? Só para que vocês saibam, né, quem é a pessoa que está aí, né, na telinha de vocês aí conversando, tá bom? Então, o que eu quero iniciar aqui já falando sobre, né, o nosso tema de hoje, tá? Uma frase simples e rápida, né? E aí, abrindo um parênteses aí já, a gente nessa live aqui não vou estender muito aí o tempo, né? Porque eu sei que vocês também têm os seus compromissos, então eu acredito que no mais tardar até umas 9h10, mais ou menos, umas 9h10, a gente consegue cumprir aí o nosso objetivo dentro daquilo que nós programamos em termos de conteúdo. Claro, né? Voltando aqui, claro que o conteúdo ele é muito mais profundo, muito mais extenso, né? O que eu vou estar apresentando para vocês aqui, pessoal, é apenas a ponta do iceberg, né, ou o pontapé inicial, para que ligue o clique aí e comecem a pensar, opa, peraí, né, no meu processo de gestão, no meu processo gerencial, né, existem ferramentas próprias que podem me ajudar, me conduzir a chegar nos meus resultados, nos meus objetivos de forma mais consistente, ok? Então é só um clique aí para, né, dar o start inicial aí para vocês se inteirarem mais desse assunto e constatarem, né, o quanto isso é benéfico para a empresa, tá? Para os negócios, tá bom? Enfim, né? Voltando aqui à frase, o que ela diz aqui, né? Cada vez mais as empresas convivem em um mercado competitivo e conhecer profundamente seus diferenciais pode torná-las melhor preparadas para enfrentar adversidades, é o que está acontecendo agora, né? Uma adversidade econômica em decorrência aí de uma crise sanitária, tá? Para enfrentar adversidades, sejam econômicas ou da própria concorrência. Então, se não tivesse acontecido nada, você também, né, tem aí algumas adversidades ou alguns adversários, né, vamos dizer assim, no mercado, né, a concorrência, os concorrentes, ok? De repente surge um concorrente novo, inesperado, né,
Ué, de onde saiu essa empresa? Quem são? Né, como a gente fala, né, no meio, né, dos negócios, vamos dizer assim, um novo player, né, um novo jogador, ok? Que quer lá, né, compactuar ou, né, compartilhar ali daquela fatia ou daquele mercado, correto? Então, as empresas, elas vivem, respiram, né, independente de crise econômica ou não, também a questão da competitividade, perfeito? Então, né, seguindo essa linha, o que eu posso dizer? Né? Para isso, é necessário ter pleno conhecimento de suas operações e condições financeiras para enfrentar qualquer obstáculo. Obstáculo aquele que nós vimos aí no slide anterior. Tá? Esta é a importância de se adotar uma gestão pautada em planejamento financeiro e estratégico. Perfeito? Eu costumo dizer o seguinte, né, fazendo aí sempre paralelos ou analogias para fixar esse conceito, que é um conceito, uma definição importante, né, que a gente traz aí sobre o de se utilizar, né, dessa metodologia ou dessas técnicas de gestão, que é trabalhar com planejamento econômico, planejamento financeiro, estratégico, planejamento orçamentário. Eu falei outro dia aí nas redes sociais, no Instagram, um vídeo, né? Postei um vídeo, que um aluno realmente me perguntou isso durante uma aula, e para a gente tentar explicar isso rapidamente, né? Porque o tempo da aula também era curto, eu disse o seguinte: olha, imagine um piloto de avião, né, e a sua aeronave, e ele tem que partir, né, de um ponto, né? Vamos imaginar que o avião vai sair daqui de Salvador e tem que chegar num destino, num alvo, numa meta, né? Aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, ok? Para ele chegar até lá, obviamente, haverá aí todo um estudo, um planejamento, né? E um negócio chamado plano de voo, que vai determinar, por exemplo, a altura que ele tem que estar voando, né? A altitude, a velocidade, o horário, o tempo de voo que ele tem que levar para chegar até lá. Terá rotas alternativas, ou seja, tem todo um planejamento, né, um plano, né, com várias ações, né, ou com várias instruções que vai fazer com que ele chegue até o seu destino. Né. Além disso, né, a aeronave ela também é composta por uma série de instrumentos, né, que vão mostrar para o piloto se realmente ele está cumprindo com aquilo que está dentro do plano de voo. Ponto. Planejamento financeiro e orçamentário é isso. A empresa ela vai ter seu plano de voo, né, onde vai estar sendo definido as suas rotas, metas, objetivos, que ela vai ter que partir de um ponto para chegar ao alvo que ela quer chegar, né, chegar ao destino que ela quer chegar, ok? Então, isso, né, é o plano de voo das empresas, correto? Das empresas, tá? A gente percebe, por exemplo, olhando aí, né, as grandes empresas, né, que estão sempre no noticiário econômico ou dos sites especializados, falam, empresa tal teve um prejuízo de tantos milhões em relação, né, ao mesmo período medido do ano passado, ou teve uma queda no resultado. E aí eu pergunto para vocês, essas empresas têm prejuízos ou, na melhor das hipóteses, teve quedas nos resultados comparados ao mesmo período do ano passado? E eu pergunto, elas quebraram? Elas faliram? Elas fecharam? Não, não fecharam. E vocês vão entender o porquê ao longo da nossa conversa aqui, por que essas empresas não quebraram. E aí já vou dar aqui como fala, esqueci agora a palavra, né? Mas quando você adianta a cena de algum filme, alguma coisa, fugiu aqui a palavra, daqui a pouco ela vem. Né, vou falar aqui, olha, essas empresas trabalham com planejamento. Né? Minuciosamente suas operações são, né, ali orientadas, né, através de planejamento. Ok? Enfim, seguindo aqui, né, eu gosto muito desse autor, dessa, né, celebridade, né,
Peter Drucker é um especialista aí na área de gestão, um estudioso, um papa, vamos dizer assim, dentre outros, né? Mas para mim ele é uma das maiores referências em termos de gestão, né, de técnicas de gestão, enfim, na área da administração. E ele tem essa frase aí que vem muito ao nosso encontro, ao encontro do que nós estamos discutindo aqui, na verdade que nós estamos apresentando aqui, do que eu estou apresentando para vocês sobre planejamento orçamentário. Ele diz o seguinte: se você não pode medir, você não pode gerenciar. Planejamento orçamentário, gente, é algo que nós estamos medindo, nós estamos atribuindo uma métrica, né? Monetarizando algo de forma planejada para depois acompanhar o que? O seu cumprimento. Ok? Então, se eu não posso medir, como é que eu posso controlar isso? Né? Como é que eu posso gerenciar isso? Como é que eu posso administrar isso se eu não tenho como medir? Imagina você numa estrada com um carro que o medidor do combustível está quebrado ou não tem. Você enche o tanque e aí? Como é que você calcula se o seu carro vai conseguir percorrer 400, 500, 600 quilômetros, se você pode ir a uma velocidade de 100, 150, 120? Você não consegue medir. E aí você não consegue administrar. E aí fica complicado. E aí você já vai agora, paralelo àquilo que eu havia dito, né, das grandes empresas, né, o que acontece? Que essas empresas que elas passam por crises, mas não quebram. Pode até envergar, né? Como diz aquele ditado do interior, né? Nós enverga, mas nós não quebra. Né? É um ditado do interior lá de São Paulo. Nós enverga, mas nós não quebra. Ok? Então, já vão construindo aí, né, o conceito, né, do que a gente está falando aqui. Tá? Uma outra frase interessante, que ele diz também o seguinte: o que pode ser medido pode ser melhorado. Opa, olha só, que fantástico isso, gente. Claro que o que pode ser medido pode ser melhorado, né? Porque eu posso ir otimizando, melhorando o desempenho. Como é que é a vida dos atletas? Né? Atletas de alta performance, equipes de alta performance, né? Eles vão medindo os seus resultados. E à medida que eles vão constatando os resultados atingidos, eles vão buscando o quê? Melhorias. Para quê? Para buscar resultados melhores, desempenhos melhores. Né? É isso que os atletas, por exemplo, fazem, né, para se tornarem campeões, né, campeões mundiais, campeões olímpicos, ou seja, chegar no topo. Né? Lá, ó, número 1. Por quê? Porque o que eles vão fazendo está sendo medido. Vocês já observaram, por exemplo, num jogo de vôlei ou num campeonato? Outro dia eu reparo muito isso nas Olimpíadas, né? A equipe técnica, tá? Ela sempre está ali composta com várias pessoas com um tablet, com um computador na mão, anotando uma série de informações. O que vocês acham que eles estão fazendo ali? Né? Estão coletando dados para acompanhar o nível de desempenho que o atleta está tendo naquele momento, naquela competição, né? E os adversários também, para que depois façam um estudo sobre isso e vejam onde pode haver ou pode implantar melhorias. É aí que o planejamento orçamentário atua. Tá? E nós vamos continuar nessa linha de raciocínio mais adiante. Tá bom? Bem, mas antes da gente, né, entrar mais profundamente aí no tema, é importante o seguinte, é importante dividir a seguinte informação com vocês. Né? Tem aqui uma foto, né, de um DNA humano, ou um DNA, né? E o conceito básico é esse. DNA, molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo. E aí eu volto a entrar, né, naquele meu cacuete, na minha mania de fazer comparações com as coisas para ter uma melhor assimilação do conceito, né, uma fixação do conceito, que é falar sobre o DNA empresarial. O que é o DNA empresarial? Né? Eu fiz uma cópia, vamos dizer assim, né,
sobre o DNA humano, o DNA de um ser vivo, o que seria o DNA de um DNA de uma empresa? E aí, eu concluí o seguinte: o DNA empresarial nada mais é do que a missão, a visão e os valores que essa empresa carrega por toda a sua existência. Ou seja, quando essa empresa nasce, ela nasce com uma missão, né? Nasce com uma missão. Qual é a missão da empresa? Atender o cliente da melhor maneira possível e promover uma satisfação inigualável para o cliente, para a sociedade. É a missão. Ok? A visão. O que é a visão? Né? Como essa empresa quer ser vista? Essa empresa quer ser vista como referencial no atendimento a clientes no varejo. É uma visão que ela quer ter, né? que ela quer ser percebida dessa maneira. E quais são os valores dessa empresa? Os valores dessa empresa são acreditar fielmente na integridade, na qualidade, na produção dos seus produtos, sempre entregando com a maior segurança possível. Pronto. Esses são os valores que a empresa tem. Esse é o DNA da empresa. Esse é o DNA do negócio. Ok? A empresa sabe qual é a missão que ela tem no mercado, como ela quer ser vista pelos seus clientes, pelos seus concorrentes, pela sociedade, e ela tem os seus valores, que são os seus pilares que a conduz dentro do negócio. Isso, né, esses 3 itens aí, né, compõem o DNA empresarial. E se isso não tem muito bem definido, né, muito bem solidificado, ok, não vai sustentar o que nós estamos falando aqui, sobre trabalhar e implementar, né, colocar nessa ordem, implementar, né, e trabalhar com planejamento orçamentário, planejamento empresarial, planejamento financeiro, estratégico, planejamento, ok? Porque tudo, né, parte daí, ó, ok? Da missão, da visão e dos valores, tá certo? Eu vou dar uma olhada rapidinho aqui, né, no chat, porque o que aconteceu na minha live, né, da semana passada foi que muita gente estava me esperando no Instagram, e na verdade no Instagram eu não consigo fazer essa, né, fazer essa interação, né, essa integração aqui, né, interagir, na verdade, com a apresentação para ilustrar melhor o que eu quero compartilhar com vocês aí, ok? Então, se o pessoal tiver aqui no chat, né, tiver alguma pergunta, alguma coisa que quiser colocar, eu dou uma pescada aqui rapidinho para eu tentar interagir, tá? E a gente vai seguindo, né, com o nosso material aqui, com a nossa live, tá bom? Bem, seguindo aí então nessa linha de raciocínio, né, com o DNA empresarial, eu digo o seguinte: tem um autor, né, todos devem conhecer muito a sua obra, né, não sei se conhecem o autor, mas é o autor do livro Alice no País das Maravilhas, ok? E tem uma passagem, né, no livro, né, na história da Alice, quando ela está perdida lá no País das Maravilhas, que relata exatamente isso. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? E isso está reproduzido aqui, né? Vou reproduzir agora de maneira fiel, né? É esse diálogo entre a Alice e o gato. Alice diz o seguinte: podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Alice pergunta. E aí o gato responde: isso depende muito de para onde queres ir. Aí Alice diz: preocupa-me pouco aonde ir. Aí o gato devolve:
Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas. Ou seja, se você não quer saber onde você quer chegar, qualquer caminho que você quiser pegar, você pega. Você não sabe para onde você quer ir. Então, quando a gente usa, né, dessa metodologia, ou desse método de gestão, né, ou dessa ferramenta, que é utilizar o planejamento orçamentário, né, para nortear quais os caminhos que a empresa tem que seguir, quais os destinos que ela quer chegar, né, é justamente para não cair nessa armadilha. Se eu não sei para onde eu quero ir, então qualquer caminho serve. E aí tem uma outra frase que eu costumo dizer que é o seguinte: nem sempre seguir na direção do vento é a melhor alternativa, porque às vezes o vento pode te levar para o meio de uma tempestade. Então, cuidado, tá bom? Cuidado. Bem, então, como a gente estava falando, né? Se eu não sei para onde ir, que caminho eu devo tomar? Vou para a esquerda, vou para a direita, né? Se eu ficar parado, está chegando a tempestade e vai me pegar aí. Eu não sei se eu vou para a direita e de repente essa tempestade também vai para a direita, enfim. Né? Qual caminho devo seguir? E se a gente não trabalha, se as empresas não trabalham, né? Se o negócio não trabalha com o mínimo de planejamento, com um planejamento orçamentário elaborado, né? Que caminho essa empresa está tomando? Ou melhor, para onde, né, ela está seguindo? Onde ela quer chegar? Ok? Onde ela quer chegar? Se não há um planejamento. Tá certo? Bem, e ainda mais, né? Como deve seguir? Pior ainda, né? Se não sabe para onde ir, né? Como deve seguir? Ok? É aquela história do exemplo do plano de voo, né? O avião parte aqui de Salvador para chegar em São Paulo, né? Como é que ele deve seguir? Ele vai seguir uma determinada altitude, uma determinada velocidade, levando um determinado tempo para chegar no seu destino, ok? O orçamento empresarial ou o planejamento orçamentário segue na mesma linha. Olha, eu tenho aqui um planejamento de um ano, mas que mensalmente eu vou acompanhando os resultados periódicos, vou avaliando se cada mês está sendo cumprido aquilo que foi previamente estabelecido, certo? Olha, eu já, né, me antecipando aí com o que nós vamos falar mais adiante, ok? Então, cuidado, né? É só um alerta que eu faço aí, né, para vocês, gestores, empreendedores, né, líderes aí de posição, né, leadership, né, vamos dizer assim, que precisam, né, conduzir a empresa, conduzir os negócios, né, ao máximo de êxito, de excelência, de cumprimento, né, dos seus objetivos, tá bom? Bom, obviamente que, né, as perguntas que estão no slide ou na lâmina anterior é justamente para se retratar essa aqui, né? Aonde você quer chegar, ok? Aonde você quer chegar? Né? Quero chegar ao topo, quero ser líder de mercado, né? Quero estar entre os maiores fornecedores, as maiores empresas da região, do estado, né, do país, enfim. Quero ser líder no meu setor, no meu segmento. Né? Aonde você quer ir? Né? Aonde você quer chegar? Então, olha as perguntas já aí se enviesando. Né? Para onde você quer ir, como você quer ir, aonde você quer chegar? E quem vai responder tudo isso? Né? Quem vai responder tudo isso? Orçamento empresarial ou planejamento orçamentário. Tá certo? Ora, né? Algumas questões que podem vir aí já, né, em mente aí de vocês,
que fala, mas o planejamento orçamentário, eu posso gerenciar inadimplência? Pode, claro que pode. Eu posso projetar ações inovadoras ou ações de investimentos? Pode. Você pode projetar lá no orçamento, né? Existe software para isso? Existe, né? Dos menores, né, ou os mais apropriados de acordo com o tamanho da sua empresa, aos grandes softwares aí de gestão, né? Softwares mais parrudos. Isso pode, né? Um software, um sistema de informação, ok? Pode ser até construído no Excel, que é a grande base assim que a gente utiliza para trabalhar na construção de orçamentos, né? Fazer já os primeiros ensaios, ok? Existem técnicas para construir orçamento? Existe. Acho que a técnica mais utilizada pelas empresas, né, pelas grandes empresas, é o orçamento base zero. Né? É uma das técnicas que existe e é a mais utilizada. Né? Ou seja, entra ano e sai ano, é como se a empresa estivesse nascendo de novo. Né? Existe aí outras formas de fazer orçamento baseado no histórico, por exemplo, da empresa. Até existe, mas aí existem outros riscos, né, que podem influenciar, né, nesse orçamento, porque a gente, claro que a gente sabe que águas passadas não movem moinhos, ok? Cenários passados nem sempre, né, são certezas de se repetirem no futuro, correto? Então, olha só, né? Para responder todas essas questões, né, que a gente colocou aqui anteriormente, o maior e melhor indicador operacional financeiro que medirá a eficiência e eficácia do seu planejamento estratégico, ora, o orçamento empresarial. Ou, como a gente abriu a nossa live aí, o planejamento orçamentário. Né? Existem desafios para implantar pela primeira vez um orçamento na empresa? Existe, né? Agora, existe também muitas oportunidades de solucionar problemas ou prever, né, futuros problemas, ok? A gente resgatando as palavras de Peter Drucker, né? Aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Agora, a partir do momento que passa a ser medido, pode até ser melhorado, ok? Pode até ser melhorado, né? Essa é uma das funções que o orçamento ou o planejamento orçamentário traz para a empresa, ok? Dar condições da empresa gerenciar as suas ações, a sua operação, correto? O cumprimento das suas metas, ok? E à medida que se vai cumprindo, buscar melhorias, né? Melhorar o desempenho, encontrar oportunidades. Qual é o maior desafio? Implantar pela primeira vez. Esse é o maior desafio. Né? Começar, dar o primeiro passo. Não é fácil, né? Porque você precisa aí reunir uma série de informações, informações históricas, informações de mercado, né? Identificar o seu DNA, né, em todo esse contexto, de onde você quer chegar, como você quer ser visto pela sociedade, né, os valores que se defendem dentro dessa empresa, né, tudo isso irá contribuir na implantação desse orçamento, né, do primeiro orçamento, ok? E isso não é simples, né? Envolve todas as áreas da empresa, porque as áreas da empresa, né, elas são responsáveis ou por receitas, né, entradas de recurso na empresa, ou por despesas, gastos, saídas de recursos na empresa, correto? Então, se eu for trazer uma ilustração aqui, por exemplo, a área comercial, ela é responsável em trazer receita para a empresa. Ela que vai gerar as vendas, ela que vai comercializar os produtos. Quanto ela espera vender para o próximo ano, para os próximos 5 anos? Quanto ela espera abocanhar do mercado consumidor, do market share ali que existe? E para se vender isso, quanto precisa produzir? Aí vai lá no diretor industrial, olha, quanto vai se gastar
para produzir essa quantidade de produtos que a área comercial se estima vender. Então, olha só, temos aí uma previsibilidade, uma previsão de entrada de recursos e de saídas de recursos, né? Aí eu vou lá para o final do orçamento, para o resultado. Quanto é que os sócios querem ter de resultado, né, em toda essa operação anual? Quanto eles querem ter de lucro? Quantos acionistas querem ter de ganhos, de dividendos, né, em toda essa operação? Então, como é que você vai medir, vai definir tudo isso? Né? Tem que colocar numa mesa de discussões, de debates, de estudos. Então, não é assim tão simples. Mas, quando implantado a primeira vez, isso se torna recorrente. Né? É como você dar o primeiro impulso. Porque a partir daí, sim, você pode dizer que a empresa ela tem métricas, ela está sendo gerenciada e ela tem como ser melhorada. Resgatando novamente as palavras de Peter Drucker. O que é medido agora é gerenciado e o que é gerenciado pode ser melhorado. Ok? Então, a resposta disso, orçamento empresarial ou planejamento orçamentário. Tá certo? Eu costumo dizer também o seguinte: nessa pandemia, nessa crise econômica que nós estamos passando, eu disse a vocês, as grandes empresas, né, tiveram quedas nos seus faturamentos, nas suas lucratividades ou até prejuízo. Mas essas grandes empresas não quebraram. E aí vem a pergunta, por que só as pequenas quebraram? Ou até as empresas de médio porte quebraram? Será que não faltou aí uma dedução minha? Tá? Posso estar errado, mas é uma dedução minha. Não faltou aí planejamento? Talvez, né, desconhecer da técnica de planejamento, né, planejamento orçamentário, enfim, por uma inocência, né, às vezes os pequenos empresários não conhecem exatamente a potencialidade dessa ferramenta, ok? Então acabam, né, se deparando com uma crise dessa magnitude. É aquela história, né? Eu estou indo com um barquinho lá, que eu não sei mais ou menos como é que ele está se guiando, vem uma onda gigantesca, porque eu, né, não tenho como prever, e essa onda me vira. Então será que não pode ter sido isso? Né? Que ocasionou aí uma quebra, né, ou grandes dificuldades a essas empresas de menor porte? Né? Existem estudos no Sebrae que obviamente já melhorou sensivelmente essa mortalidade, mas existe ainda um percentual muito significativo de empresas que nascem e em menos de 5 anos elas fecham, quebram. E pelas estatísticas que eu pude já ler, acompanhar há muito tempo atrás, essas empresas representam mais da metade da folha de pagamento no Brasil. 1/3 do PIB, se eu não estou enganado. Ok? Então existe uma grande importância, né, para essas empresas. Né? Elas têm uma parcela importante dentro da nossa economia. Tá? E dentro desse estudo, o que mais se constatou, um dos fatores que, né, mais se constatou que ocasionou a quebra, foi a falta de conhecimento em técnicas de gestão financeira, orçamentária, ou seja, de planejamento orçamentário, e fez com que essas empresas acabassem fechando. Por quê? Porque quando se depara com a primeira crise, não sabe como enfrentá-las. Né? É como eu falei, a história do plano de voo. A aeronave está lá, né, em pleno céu azul, lindo, maravilhoso, de repente surge uma tempestade. Opa, peraí, deixa eu olhar as rotas alternativas para fugir dessa tempestade. Eu não preciso enfrentá-la de frente. Não, peraí. Dentro aqui do meu planejamento, dentro aqui do meu plano de voo, diz, caso surja alguma tempestade, utilizar a rota tal. Pronto. Né? Você tem saídas, alternativas. Ok? Um orçamento empresarial, um planejamento orçamentário,
ele tem, né, uma atuação muito forte, não só na parte operacional, como na parte estratégica da empresa. Casam essas duas vertentes. E é isso que é importante, né, para que a empresa saiba, né, no momento que ela não está cumprindo com os seus objetivos, que são medidos periodicamente, para atingir um objetivo maior a longo prazo, ela sabe o que fazer, ela sabe o que, né, como contornar. Agora, se não tem nada, a gente cai naquele diálogo da Alice no País das Maravilhas, né? Para onde você quer ir? Não sei. Então qualquer caminho serve. Cuidado, qualquer caminho serve, pode ser um caminho para um abismo. Não sei para onde eu quero ir, tá bom? Bom, seguindo aqui, gente, vamos lá, né? Para a gente falar de orçamento, né, implantar o orçamento numa empresa, né, trabalhar com esse tipo de ferramenta, eu também faço algumas perguntas, ok? Que são muito importantes aí para que tenha êxito na implantação desse tipo de metodologia, né, de ferramenta de gestão. Tá? Primeira pergunta é a seguinte: os processos na sua empresa estão maduros? O que eu quero dizer com isso? Os processos que existem na sua empresa estão mapeados, devidamente registrados, né, controláveis. Existe um negócio chamado memória de trabalho, que funciona mais ou menos da seguinte maneira. O João, nome fictício que eu vou usar aqui, trabalha na empresa há 10 anos, desempenhando uma determinada função. Aí um dia o João, por algum motivo, resolve sair da empresa. E ele sai da empresa. E aí precisa substituir o João. Não só substituir o João, colocar um substituto que faça a mesma função que ele fazia. O que ele fazia? Não sei. Como ele fazia? Não sei. Quando ele fazia? Não sei. Ué, ele levou toda a memória de trabalho com ele? Porque não tem a memória de trabalho registrada em nenhum lugar? Um manual, né, de normas, procedimentos, né, operações, né? Então, assim, se o João sai, quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer? Basta pegar lá, né, no manual de normas e procedimentos da empresa, que lá está descrito todas as atividades que aquela função que João exercia, né, faz, pede, exerce. Ou seja, pode sair João, pode sair Mário, pode sair Mariana, né, que a memória de trabalho permanece na empresa. Ela não sai. Ok? Isso é patrimônio da empresa. Perfeito? Então isso precisa estar amadurecido, precisa estar devidamente registrado, porque o processo de gestão, né, de administração, né, do planejamento orçamentário também vai seguir na mesma linha. Ele tem que estar documentado. Os procedimentos que são, né, utilizados para fazer a apuração, né, de prévias, de levantamentos de informação, de apuramentos de resultados, enfim, tudo isso tem que estar registrado, tem que ter um manual dizendo como é que você faz, porque você vai fazer isso sempre, todos os anos ou todos os períodos que vai exigir, né, a elaboração do orçamento para a empresa, ok? Uma outra coisa que eu digo é sistema. Tem algum sistema funcional, né, que possa amparar ou que possa, né, sediar esses processos de forma automatizada, né, não só automatizada, que armazene essas informações, que tenha esses históricos ou que faça um acompanhamento, né, sobre aquilo que estava sendo planejado e aquilo que está sendo realizado, que possa identificar os gaps, né, ou os furos de orçamento, por exemplo, né? Tem algum sistema, né, que possa amparar tudo isso, né, que possa receber, né, essa base de dados, essa base de informações? Importante isso também. E por fim, as pessoas, vou colocar aqui, as pessoas precisam estar engajadas, porque é elas que vão, né, na verdade, colocar a mão na massa. As informações serão levantadas, depuradas, analisadas, construídas por essas pessoas. E não só isso, o cumprimento do orçamento,
das metas, das métricas, dos objetivos, serão por meio destas pessoas. Então, elas têm que abraçar também o planejamento financeiro ou o planejamento orçamentário. Porque o orçamento é de toda a empresa. Tá? O orçamento é de responsabilidade de todas as áreas, todos os colaboradores, cada um contribui dentro da sua parcela de participação. Então é de responsabilidade de todo mundo. Claro que vai ter uma área, ok, que vai ser a grande tutora, né? E eu falo que essa área normalmente é a controladoria, né? O profissional da área de controladoria ou controle, né, ele será a grande liderança orçamentária dentro da empresa, na condução deste orçamento. Não é da empresa, é do orçamento. Porque ele que vai estar ali pautando quando esse orçamento, por exemplo, não está sendo cumprido, ok? Ou quando há possibilidade de melhorias, e ele vai nortear isso para as áreas que compõem esse orçamento. Para todas as áreas. Área de marketing, área de RH, área de produção, área comercial, né? A controladoria, o orçamento empresarial é uma grande ferramenta de apoio para essas lideranças tomarem as decisões que serão necessárias na condução desse orçamento ou na condução da empresa dentro do seu objetivo, na busca do seu objetivo. Ok? Bom, quando a gente fala então de processos aqui, né, e a operação da empresa, obviamente o que a gente tem aqui? A gente tem, né, a contabilidade conhece muito isso aqui, o pessoal da área de finanças, enfim, demonstração de resultado do exercício. Nada mais é do que toda a compilação do que a empresa produz de receitas, de gastos, sejam custos ou despesas, para a geração dessas receitas, de investimentos que a empresa pode vir a fazer, né, para a melhoria das suas operações ou para a expansão das suas operações, e tudo isso vai estar gerando o quê? Um resultado. O orçamento ele é composto por esses itens aqui. O que eu quero vender, quanto eu vou gastar para vender, se há margens ou se há necessidade de investimentos, quanto eu preciso ter de resultado, quanto eu quero ter de resultado. Essas aqui são as grandes, né, discussões, vamos dizer assim, que se faz para a construção de um orçamento, tá? Envolvendo todas as áreas da empresa, todos os departamentos, todos os gestores, ok? Isso é o que vai promover resultado para a empresa, tá? Essa discussão, esse embasamento, essa construção, acompanhando depois, né, o seu desempenho. Perfeito? Então, o que eu costumo dizer é que o planejamento orçamentário nada mais é do que uma verticalização da demonstração de resultado do exercício. Porque o orçamento, né, ou planejamento orçamentário, ele vai estar em linhas horizontais. Olha, quanto é a receita, quantos são os custos, o que tem aqui dentro dos custos, matéria-prima, mão de obra, o que tem aqui de despesas, salários, vai estar tudo em linha. Mas depois tem o quê? Uma verticalização para saber a apuração desse resultado. E aí que vem a construção de como acompanhar isso. Tá? O orçamento é uma previsibilidade, uma projeção daquilo que se quer alcançar, ok? Daquilo que está sendo medido e acompanhado, seja de âmbito operacional, seja de âmbito estratégico. E no decorrer, né, do período ou do percurso que está seguindo esse orçamento, né, buscando os objetivos desse orçamento, irá haver um monitoramento daquilo que estava previsto com o que está sendo realizado. E aí que eu falo que entra a previsibilidade. Se você tem a projeção de 12 meses de receita e cada mês você sabe qual é o seu alvo a atingir, a sua meta de gastos, né, a cumprir, se você sai, né, fora, é até redundante, né, mas se você sai daquela métrica, né, daquela meta, né, ou daquele limite de gastos, ou fica aquém das receitas,
aparece o quê? Um sinal de alerta. Opa, aconteceu alguma coisa. Por que aconteceu? O que ocasionou isso? Vamos rastrear as causas. O orçamento é aquele painel de controle do avião. Vai começar a piscar a luzinha vermelha ali, ó. Olha a luzinha vermelha piscando ali, ó. Opa, tá acontecendo o que aí? Deixa eu ver o que houve. Opa, baixou a altitude? Peraí, vamos reerguer então, né? Vamos elevar mais a altitude do avião. Ok? É um sinalizador entre aquilo que estava previsto e aquilo que tem que ser realizado. Os gaps são investigados, né, para serem corrigidos no período seguinte. Esses são, né, os desafios. Aí vem soluções. Quando você está além, né, ou seja, olha, era para vender 1 milhão, vendeu 1.200.000. Opa, o que houve que conseguiu vender mais? Foi feita alguma ação pontual que a gente de repente pode replicar isso para o mês seguinte? Né? Houve alguma economia que ocorreu, né, que pode ser repetida no mês seguinte, melhorada, né, para melhorar ainda mais o resultado? O orçamento que vai conseguir elucidar isso, vai trazer à luz, né, de toda a gestão ou para todos os gestores essas oportunidades ou esses desafios que têm que ser supridos. É aí que vem a questão, em períodos de crise, se você percebe que há uma queda nas receitas, ou que irá haver essa queda nas receitas, e você já sabe quais são os seus gastos futuros, né? Quais são os custos futuros, quais eram os níveis de lucro, ou as margens de lucro que você teria que ter, né, no período futuro, como é que você vai trabalhar isso? Você já sabe que o impacto virá. Então o que você vai fazer? Olha, se eu já sei que o impacto virá, eu vou procurar o quê? Contornar essas situações, essas circunstâncias, para tentar, né, sair ou tentar sair o mais ileso possível disso. O Titanic está ali, ó, e tem um iceberg na frente dele. Espera aí, desvia. Se você está vendo o iceberg lá na frente, você não projetou o orçamento? Nos 3 primeiros meses o orçamento não caiu e você já não tem ele projetado por mais 9 meses? Espera aí, vamos readequar o orçamento. Vamos readequar os gastos. Vamos buscar novas receitas, novas alternativas. Né? Vamos pensar em reduzir a margem de lucro, porque sabe que está encontrando aí uma adversidade, uma circunstância, né, não prevista dentro do orçamento. Agora, se você não tem nada ali na sua frente, como é que você vai conseguir projetar isso? É a mesma coisa você andar numa estrada sem farol à noite. Fica difícil. Então, eu bato muito nisso quando eu estou com os alunos, seja no curso de graduação ou de pós-graduação. Orçamento é algo necessário. Não é algo assim, de sofisticado. Não é isso. Não é perfumaria. É uma ferramenta útil que pode dar, sim, previsibilidade para você fugir, né, ou se anteceder a essas adversidades. Agora, implantar a primeira vez é difícil, é complicado? É. Mas uma vez implantado, depois é só replicar o modelo. Ok? E isso serve tanto para curto, médio e longo prazo. Tá bom? Bom, seguindo aí, como eu falei, né? O orçamento, obviamente, né, o grande tutor desse orçamento, né, na empresa será a controladoria, o controle, né, a grande liderança aí dentro da parte das questões orçamentárias. Claro que a controladoria é responsável por outras áreas, né, que a gente vai falar também em outras oportunidades, em outras lives aí. Mas ela, né, ela atua na área financeira, contábil, tributária, na parte de processos, como eu falei agora, né, os processos da empresa, na questão operacional, estratégica, regulatória, né, compliance, né, que envolve os riscos que a empresa pode estar aí exposta, né, dentro do seu negócio, tá? Mas a grande figura que vai conduzir o orçamento, né, para que ele seja realmente cumprido, né, seja de forma, né, como um sinal de alerta ou buscando melhorias, né,
eu digo o seguinte, que o controller ou a controladoria, ela zela pelo bom desempenho da empresa, né? Esse é um dos seus principais objetivos, se não o principal deles, zelar pelo bom desempenho da empresa. Tá ok? Bom, o orçamento empresarial, né? Eu digo o seguinte, o sucesso na implantação de um modelo de gestão deve estar apoiado no alinhamento do planejamento econômico e financeiro de todos os níveis da empresa. E aí é aquilo que eu falei. Todos precisam estar engajados, desde o nível operacional, o nível gerencial e o nível estratégico. Tá? Tanto de cima para baixo como de baixo para cima, todos têm que estar alinhados a esse orçamento, a esse planejamento orçamentário. Todos contribuem com ele, todos são responsáveis, né, pelo cumprimento dele, do planejamento orçamentário, ok? Todos, então as pessoas, os colaboradores, né, os recursos humanos, tá, precisam estar engajados aí, tá? Falando numa única linha, ok? Eu ainda digo o seguinte, tá? O orçamento empresarial é como a coluna vertebral da empresa. Tá? Se essa coluna não estiver bem alinhada, olha, vai causar grandes dores aí, incômodos, né? Quando se deparar com situações, né, adversas aí. Tá? Essa aí é mais uma analogia que eu costumo fazer, tá bom? Então olha só, eu tenho aqui duas ferramentas que eu acho muito importante, assim, que consegue, vamos dizer assim, dar sustentação para se criar um planejamento orçamentário e depois fazer a sua condução e a sua gestão. Tá? E eu costumo falar que tanto o PDCA, né, como o Balance Scorecard, tá, são duas grandes ferramentas ou metodologias que dão sustentação, tá, ao orçamento empresarial, ao planejamento orçamentário, não só desde a sua construção, a sua implantação e depois a sua gestão, a sua continuidade, porque isso é cíclico, tá bom? Isso é cíclico. Já são 9 horas, nossa, acho que eu já falei até demais aqui. Não, mas vamos lá. Vamos concluir aqui, porque essa parte aqui é muito importante, muito bacana também, para vocês entenderem como é que essas ferramentas da administração podem contribuir, ajudar muito aí na implantação de um planejamento orçamentário ou de um sistema orçamentário, tá bom? Vamos começar aqui pelo PDCA, tá? Uma metodologia, né, da administração que as suas siglas, né, em inglês diz Plan, Do, Check and Act, ou seja, planejar, fazer, checar e agir, ok? E o Balance Scorecard, né, que nada mais é do que uma metodologia que se atribui métricas para depois se estabelecer metas e objetivos, e isso são divididos entre 4 grandes pilares que sustentam o negócio. Tá? A gente vai falar sobre essas duas aqui agora. Tá? Mas vamos falar aí primeiramente sobre o PDCA. Tá? O PDCA somado ao orçamento empresarial ou ao planejamento orçamentário. Então nós temos lá, né? P, plan, né, planejar, executar, checar e agir. Como é que trabalha o orçamento empresarial em conjunto com o PDCA? Vou passar aqui, né, tentar passar de forma simples, né, não complicada, mas basicamente é o seguinte: no momento de planejamento eu tenho que identificar, né, o mercado, analisar oportunidades, aí tem uma outra ferramenta chamada SWOT, né, que é verificar as ameaças, as oportunidades, as fraquezas, né, e os pontos fracos, vamos dizer assim, né, da empresa. Mas enfim, analisar o mercado e sua potencialidade, do quanto você pode realmente, né, vender, né, ou atuar naquele mercado. Né, analisar ou avaliar os seus processos. Os processos todos podem ser medidos, quantificados, né, e monetarizados para saber quanto custa cada tipo de atividade dentro da empresa, seja na parte, né, operacional, né, produtiva, né, ou na parte estratégica, há como fazer essa mensuração. Tá?
e criar planos de ação para isso. Então, a partir do momento que eu criei um orçamento baseado no que eu estou estudando em termos de potencialidades no mercado, de oportunidades, né, quantifico os custos ou os gastos dos meus processos que vão estar sendo desenvolvidos para produzir, né, essa receita, e vou criar planos de ação, porque caso não seja os objetivos cumpridos, que tipo de ação tem que ser tomada? Quais as ações precisam ser, né, startadas, iniciadas? Tá? E aí, obviamente, se põe em execução o planejamento. Ok? Então, imagine aqui, ó, a empresa pegou aí agora o segundo semestre e começou a construir o planejamento orçamentário já para 2021. Quando chegar janeiro de 2021, entra a execução do orçamento. E aí já começa a fazer as devidas medições, né, daquilo que havia previsto para aquilo que está sendo executado ou cumprido. Então você começa a executar o orçamento. O próximo passo é o quê? Checar se o orçamento está sendo cumprido, ou seja, se aquilo que estava previsto está sendo realizado. E se não está, o que tem que ser feito? Ora, tem que buscar os planos de ação para fazer as devidas correções. E aí entra o quê? O ACT. Ou seja, vai analisar os desvios e implantar as ações corretivas, né? E trazendo isso para uma padronização. Lembra que eu falei de ter a sua documentação, os seus processos documentados? Porque isso tem que ser padronizado? Então aqui, ó, né? O oitavo passo, ou seja, eu vou padronizando aquele tipo de ação que está sendo implementada quando se depara com aquele tipo de adversidade. Ou seja, qual foi a alternativa que foi dada? Qual foi a solução que foi utilizada? Vamos documentar isso, porque se acontecer novamente, a gente sabe como é que tem que proceder. Perfeito? Então, em 8 passos, basicamente, né, a gente relata aqui como é que o PDCA pode contribuir na implantação de um orçamento empresarial ou de um planejamento orçamentário. Ok? E aí, né, a gente tem uma outra ferramenta muito interessante, que é o Balance Scorecard, né, uma ferramenta criada aí pelo Kaplan e Norton, que são 2 professores aí, PhDs na área de gestão, né, e que desenvolveram essa ferramenta, essa metodologia, que ela integra essas 4 áreas, essas 4 vertentes da empresa, trazendo para uma visão totalmente estratégica, ou uma visão e uma estratégia da empresa. Ok? Que é a parte financeira, a parte de processos, de aprendizado e de clientes. E como é que isso está, vamos dizer assim, explicado, né, de forma separada? Obviamente que a parte financeira, né, a gente tem uma pergunta aí, para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores? Lembra lá atrás o que nós falamos sobre o DNA da empresa, o DNA empresarial, missão, visão e valores, e que tudo isso será monetarizado, quantificado, ou seja, será migrado para um orçamento empresarial, né, que depois será visto num relatório verticalizado, que é a demonstração de resultado do exercício, ou seja, tudo aquilo, né, que foi composto dentro do planejamento, isso é quantificado. Olha o que Peter Drucker fez, ó, falou, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. A medição virá pela visão financeira, ok? Pela visão financeira. Então eu tenho aí, ó, seguindo, ora, né, para a minha visão financeira estar, né, monetarizada e quantificada, eu também tenho que pensar o seguinte, e os meus processos internos? Os processos da empresa? Como, por exemplo, para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair? No atendimento, na pronta entrega, na pré-venda, na pós-venda, na fabricação, né? Quais processos? Como esses processos estão? Né? Lembra daquela pergunta que eu falei? Os processos da empresa são maduros para receber esse tipo de implantação de metodologia de gestão, que é o orçamento empresarial ou planejamento orçamentário?
os processos estão devidamente documentados? Lembra que a gente falou também lá atrás sobre as pessoas estarem engajadas? Não só engajadas, mas preparadas, treinadas, orientadas, voltadas para cumprimento do orçamento, para atingir os objetivos, se monitorando ou se orientando pelo orçamento empresarial ou pelo planejamento orçamentário. Tá? E, obviamente, os clientes, né? Para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos nossos clientes? Ora, o cliente satisfeito é um cliente que retorna. Se é um cliente que retorna, é uma receita cíclica. Isso faz parte, né, de toda a visão estratégica do negócio, da empresa, que está atrelada ao planejamento orçamentário. Ok? E como é que a gente enxerga isso, né? Alinhando, né? Vamos dizer aqui, todos aqueles itens lá. Ora, eu tenho na nossa parte operacional, né, de todos os níveis, vamos dizer assim, na empresa, né, um investimento no aprendizado e no crescimento, ou seja, né, no engajamento das pessoas, mas as pessoas precisam estar preparadas para isso. Elas precisam estar preparadas para lidar com o planejamento orçamentário. Tá? Obviamente, elas preparadas, né, os processos irão fluir melhor, né, e podem ser melhorados. Né? Lembra da história do desempenho dos atletas? Se eu tenho o processo mapeado, né, e eu tenho ele monitorado, eu posso, né, encontrar alternativas ou soluções de melhorias, oportunidades de melhorias. Né? Então, ó, temos aí desafios, mas temos soluções dentro do planejamento orçamentário. Né? Buscar melhorias para otimizar cada vez mais o desempenho da empresa, o desempenho do negócio. Quem vai se beneficiar com isso? Né? A primeira linha que será, né, beneficiada por isso, obviamente, são os clientes, que é o nosso maior patrimônio, o maior patrimônio da empresa. Os clientes. Sem clientes não há receita. Correto? E como é que eu vou medir tudo isso e saber que se realmente tudo que nós estamos falando aqui sobre, né, o engajamento das pessoas, a preparação das pessoas, dos processos, dos sistemas, para atender melhor cada vez mais o cliente, para fazer com que essa receita seja cíclica, ou seja, que o cliente sempre volte? Ora, a parte financeira. E a parte financeira está representada por onde? Pelo quê? Pelo planejamento orçamentário, né? Que vai estar lá acompanhando não só a parte operacional, como a parte estratégica. Ou seja, vai dar toda a visão estratégica da empresa. O planejamento orçamentário ou o orçamento empresarial. Ok? Então, olha só, Balance Scorecard. Falamos aqui de duas ferramentas que podem, né, às vezes as pessoas falam assim, os empresários, enfim, né, o pessoal da área de gestão fala, mas é muito sofisticado, é muito vitrine, é muito caro, é muito complicado. Não, não é. Basta querer que você consegue implantar isso. Mas para isso, eu falei, todos precisam estar engajados. Tá? Todos precisam estar unidos. Ali, ó, uma verdadeira engrenagem para se implantar esses tipos de metodologia de gestão que são muito positivas, beneficiam muito as empresas. Né? Pode ter certeza que grandes empresas utilizam-se dessas ferramentas. E muito. Pode não estar lá rotulado com esses nomes, né? Mas se utilizam disso, se utilizam de métricas, de medições, de metas, de objetivos, de monitoramento, de gestão, de acompanhamento. Possui definido suas missões, suas visões, né, seus valores. Existe engajamento de todo o corpo colaborativo, com treinamentos, com sistema, com melhora de processos, visando cada vez mais o cliente e medindo esses resultados por um único fator que consegue medir o resultado disso, que é a parte financeira, que é o lucro, que é a lucratividade, que é a rentabilidade do negócio.
e que não só atua do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista estratégico, somando as duas visões. Isso, né, são os benefícios que o planejamento empresarial, o planejamento orçamentário traz para a empresa. É isso que as empresas conseguem, né, quando se deparam com essas adversidades, né, econômicas, eles conseguem se sobressair, né, com o menor impacto, né, ou com os menores riscos ou prejuízos possíveis, mas elas não quebram, ok? Elas não quebram. Podem ter quedas nas suas rentabilidades, nas suas lucratividades, mas não quebram. Perfeito? Porque estão trabalhando com previsibilidade, com planejamento orçamentário. Ok? Bom, concluindo aqui, obviamente que se utilizando dessas ferramentas, dessas metodologias, obviamente a empresa, né, terá um crescimento sustentável, rico e duradouro. Tá? Ela vai ter aí uma constante aí dentro da sua operação. Correto? É isso que ela vai ter aí de resultado, de benefícios colhidos, né, quando se utiliza uma gestão baseada em planejamento econômico. Ok? Isso, se vocês procurarem nos livros do professor Armando Catelli, que é um grande, né, idealizador desse tipo de metodologia de gestão baseado em planejamento econômico, planejamento financeiro, planejamento orçamentário, professor Padovese, ou seja, né, são as duas referências que me vieram agora à cabeça que eu mais me referencio, né, quando se fala sobre planejamento orçamentário. Ok? Isso sim vai dar, né, solidez ao negócio. Né? E quando se deparar com crises, porque essa não é a primeira e não é a última que as empresas vão se deparar. Se a gente recordar aí alguns anos atrás, alguns governos atrás, nós passamos por uma crise, né? Em 2013, 14, 15, né? Se deparamos com uma crise econômica ali e que muitas empresas fecharam, né? E essas empresas fecharam tinham uma característica comum: pequenas empresas ou pequenos negócios, ou negócios de pequeno e médio porte que talvez não se utilizavam, né, de forma tão eficiente, vamos dizer assim, de um planejamento orçamentário. Porque também fazer um planejamento orçamentário e colocar na gaveta não vai resolver de nada. Né? Tem que colocar em produção, tem que colocar em execução. Olha o PDCA que a gente falou. Né? Planejar, executar, né? Verificar e corrigir. Ok? PDCA. Está alinhado aí ó, a manutenção do planejamento orçamentário. Tá bom? Pessoal, tem uma triste notícia. Chegamos ao final da nossa live. Deixo aqui para vocês aí o meu agradecimento imenso. Deixo os meus contatos aí no Instagram, no YouTube, onde essa live vai estar gravada, e quem quiser rever aí o que nós falamos, os conceitos, né, a aplicabilidade do orçamento empresarial ou do planejamento orçamentário, né, como é que isso pode ser implementado na empresa pela primeira vez, ou como é que pode ser melhorado aí cada vez mais para proporcionar, né, melhorias, né, melhores desempenhos na empresa, no negócio. Tá ok? Agradeço mais uma vez aí pelo tempo que vocês despenderam aqui comigo. Espero estar realmente contribuindo com esses conteúdos que eu estou fazendo, construindo, compartilhando com vocês e publicando lá nesse meu canal, que por enquanto está com o meu nome mesmo, né, Alex M. Magalhães. Tá bom? E espero ver vocês aí na próxima semana com mais uma live, com mais uma ferramenta, com mais aí alguma informação, algo que a gente possa estar compartilhando e dividindo com vocês aí, tá bom? Agradeço demais aí, né, o tempo de vocês aqui comigo e
espero aí que essa pequena contribuição faça uma grande diferença aí nos negócios de vocês, na carreira de vocês, e que a gente possa cada vez mais trocar esse tipo de informação, tá? O que eu puder compartilhar dentro da minha experiência, como eu falei, adquirida em empresas, na docência, enfim, né? Em outros estudos, podem ter certeza que eu vou estar compartilhando aí com vocês aqui por esses canais aí, né? Das redes sociais aí, YouTube, Instagram, LinkedIn, enfim, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mesmo. E espero vocês aí numa próxima live. Assim que eu tiver a data e os assuntos, o tema definido, eu passo aí, eu mostro, falo para vocês, eu aviso vocês aí para a gente se encontrar novamente. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Uma boa noite, um bom final de semana. E, como é que fala? Tamo junto. Tamo junto. Um abraço, gente. Tchau.